Oi, tudo bem? Para começarmos, né, a nossa aula, eu gostaria de parabenizar aqueles alunos que realizaram o que eu pedi na última videoaula. Na atividade que eu pedi, eles, além de terem feito, eles me enviaram. Eu fiquei bem contente com os resultados que foram enviados. E eu tô pensando no final a gente montar, a gente não, né? Eu montar uma lista, né, com tudo que vocês fizeram. Foram poucos, infelizmente. Poderia ter mais pra ficar mais legal e depois disponibilizar isso pra vocês, tá? O que vocês fizeram. Hoje também vou passar atividades no vídeo, porque é importante que vocês estejam atentos ao vídeo. Então, para começo, eu vou pedir que vocês escrevam 3 características de aves. E vocês vão me mandar essas características que vocês escreveram, tá? No início da aula. Por quê, gente? Hoje nós vamos estudar aves, que é a unidade 3 do livro de vocês. Tá? Então a gente vai começar a aprender um pouco mais sobre esse grupo. Esse capítulo, né, ele é dividido entre aves e mamíferos, né, noções básicas de aves e mamíferos. Porém, essa aula vai ser apenas sobre aves. E semana que vem a gente vai aprender um pouco mais sobre mamíferos para também não ficar muito pesado para vocês e não ficar também um vídeo muito cansativo, tá? Então nós vamos começar, eu acho que deu tempo para vocês escreverem essas características. E eu vou falar algumas características das aves. Algumas características gerais. Aqui, legal. Primeiro, as aves surgiram de um grupo de répteis. Então, também não se tem, né, ao certo a posição evolutiva das aves entre os animais. Tá? Acredita-se que ela saiu do grupo de répteis. Não foram dos pterodáctilos, os dinossauros que voam. É um outro grupo de dinossauros, tá? Que acredita-se que tenham originado as aves. Os dinossauros, eles são mais próximos das aves que nós conhecemos hoje do que realmente dos répteis que nós temos hoje. Então, assim, uma brincadeira, né, que eu ouvi quando eu estava fazendo faculdade, uma professora colocou, que a galinha seria o dinossauro do almoço de domingo. Então, no almoço de domingo, nós estaríamos almoçando um dinossauro, tá bom? Mas brincadeira essa parte. Então, essa é a primeira característica. Eles surgiram, né, na época onde foi o boom dos répteis. É o que a gente chama de era mesozoica, tá? Onde surgiram muitos répteis no nosso planeta. E também, logo depois, né, no final dessa era, a gente teve a extinção de muitos animais, os dinossauros. Eles possuem a pele coberta por penas. Eu acredito que essa é uma característica que vocês tenham colocado das aves, é que eles possuem a pele coberta por penas, né? Primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em ave, eu acredito, é penas, voo e ovo, né? A primeira coisa que eu penso em aves, isso me vem na cabeça. As penas, que cobrem o corpo, o voo, né? A capacidade de voar e serem ovíparas, né, de colocarem ovos. Então essa é a próxima característica, que elas são ovíparas. Elas colocam ovos. Porém, algumas apresentam dimorfismo sexual. O que é isso, dimorfismo sexual? Eu já falei com vocês, mas eu volto a repetir. Dimorfismo sexual é que o macho e a fêmea são animais diferentes, tá? Eles possuem, quando a gente olha pra eles, a gente sabe quem é a fêmea e quem é o macho. Não com todas as espécies que a gente tem isso. Algumas espécies não vai ter, mas uma parte tem. Eles não possuem dentes, né? Eles possuem o bico, não tem dente. É apenas o bico. E esse bico, vocês vão lançar desse bico para a alimentação deles mais pra frente, quando a gente começar a falar sobre o sistema digestório deles, tá? É importante. Eles podem ser classificados em voadores e não voadores, tá? Em aves voadoras e aves não voadoras. E para isso a gente tem uma denominação. As aves voadoras a gente chama de carenatas. Carenatas. E as aves não voadoras a gente chama de ratitas. Como, por exemplo, a ema, a avestruz, são aves não voadoras, tá? As outras demais, as aves voadoras, são as carenatas. São as mais conhecidas que a gente lembra também. São encontradas em todas as regiões do planeta. Então a gente tem as aves desde o frio intenso ao calor mais intenso.
É óbvio que essas aves elas estão adaptadas a viverem nesse ambiente. Se vocês tirarem, né, se elas forem retiradas desse ambiente, elas vão sofrer, né, com um ambiente novo, porque não estão adaptadas a viverem num ambiente de temperaturas diferentes do que elas já vivem. Então, você pegar um pinguim e trazer eles para o Brasil, por exemplo, é um sofrimento. Eles não estão adaptados, eles vão ter dificuldades para sobreviver aqui. Assim como também aves que vivem em ambientes extremamente quentes, se forem levados para lugares frios, vão ter dificuldades. Inclusive, isso é uma outra característica. Muitas aves realizam migração, tá? Elas são guiadas, né, pelo sol, pela lua, e quando elas percebem que a duração do dia está mudando, elas sabem também que está chegando o inverno. Então, algumas aves elas acabam migrando para locais que não estarão enfrentando a mesma época do ano, né, a mesma estação do ano. Para quê? Para evitar a escassez de alimento, tá bom? Continuando. As aves, elas vão apresentar uma visão e uma audição extremamente aguçada. Com certeza vocês já ouviram alguém falando sobre visão de águia. Visão de águia porque a águia é um dos animais que é considerado um dos animais que tem a melhor visão. Consegue enxergar de mais longe, tem uma visão mais apurada. Esses animais, eles conseguem desfocar e focar um objeto muito rápido, tá? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma ave de perto e você vê como é que o olho deles é bem vivo, assim, né? Eu tive a oportunidade de ver o olho de tucano, assim, do meu lado, um olho de arara. Inclusive, eu falei assim, nossa, parece um olho de cobra. Realmente, assim, né? Eu fiquei meio intimidada. O olhar deles me causou uma certa intimidação. O olho de galinha, o olho de passarinho. O olho de passarinho é mais tranquilinho. Mas essas outras aves, elas possuem um olhar mais assim, tá? E a audição também é extremamente aguçada. Por que eles precisam ter uma audição aguçada? Além deles encontrarem, né, alimento, no caso dos carnívoros com audição, também se comunicam, né, através do canto. Então, eles precisam se localizar. Eles precisam ter, então, uma audição bem aguçada para poder se localizar no espaço e no tempo. Eles vão possuir, nesses olhos, também uma membrana nictante, igual eu falei que tinha nos crocodilos, né? Na última aula, quando a gente falou sobre os répteis, eu falei sobre os crocodilos, que eles têm essa membrana nictante, que é para proteger os olhos, né, quando entrasse na água. Então, as aves também vão possuir essa membrana nictante. Imagina os patos e as outras aves, as aves marinhas, por exemplo, que mergulham, né? O quanto seria prejudicial para os olhos delas sem aquela membrana. A água salgada ou a água com alguma contaminação, tá? Uma curiosidade, né, que o olho da coruja, ele consegue captar uma quantidade de luz de 100 vezes maior do que a nossa. Então, eles percebem a luz muito melhor do que a nossa, no caso da coruja. Outros animais, as outras aves, elas também vão ter cada uma sua adaptação. No caso, citando a coruja, que é um animal que a gente chama de uma ave noturna, né? Então, ela consegue realmente captar. Então, para ela, fosse a luz da lua fosse o suficiente. A maioria dos animais que são noturnos, gente, a luz da lua é o suficiente para eles poderem enxergar, poderem perceber suas presas e perceberem possíveis predadores também, tá? Algumas aves, elas vão possuir um campo visual maior e melhor do que outros mamíferos, que é a fase clássica que nós estamos incluídos. Então, algumas aves, né, como no caso da coruja, elas vão possuir essa capacidade de ter uma visão mais ampla do que os mamíferos. O bico, gente, o bico das aves, né, que é tão característico, ele substitui os dentes, né? Elas não têm dente, elas vão ter o bico. E é essencial para a alimentação das aves. Eles vão funcionar como se funcionassem as nossas mãos. Por quê? As aves, elas são bípedes, né? Elas andam com 2 patas só, não andam com 4, igual outros animais. E os membros superiores, né, se transformaram em asas.
Então elas não têm como pegar igual a gente pega, né, com a mão. Então o bico realiza essa função. E é exatamente por isso que a gente tem diversos bicos diferentes na natureza. E esses bicos são diferentes porque a alimentação dos pássaros, das aves, desculpa, são diferentes. Então eu vou ter um bico mais fino, se eu tiver um tipo de alimentação largo, um bico mais grosso, um bico mais comprido ou um bico mais curto. Tudo isso depende da alimentação. Por exemplo, o bico do beija-flor é um bico extremamente fino, porque o beija-flor se alimenta de néctar. Então ele tem que ter um bico que vai penetrar na flor, sugar o néctar para ele se alimentar. Outros animais também, o tucano. Olha aquele bico enorme do tucano. Porque o tipo de alimentação dele, ele se alimenta de castanhas, né? Então são sementes duras. Então ele precisa ter força para quebrar aquelas castanhas. E também para engolir. Então o bico ele é importante por isso. Eles vão funcionar seja como realmente um pegador para o alimento, seja como um martelo para quebrar, né, algum alimento também precisa ser quebrado. Que mais aqui? Acho que são mais esses exemplos, tá? E vocês podem observar que existem bicos diferentes. Se vocês puderem também, façam na casa de vocês o seguinte: coloquem diferentes objetos de diferentes formatos e espessuras. E vocês, se vocês tiverem, né, vocês peguem um pegador de comida, pinça. Só esses três aqui já é o suficiente. E vocês vão ver que o que a pinça, vocês vão ver qual desses tipos, né? Ele consegue pegar mais alimentos. Vocês vão ver que a pinça talvez não consiga pegar outros alimentos que são muito grandes. Talvez o pegador não consiga pegar alimentos que são muito pequenos. Vocês podem colocar, por exemplo, arroz, feijão, pode colocar uma bolinha, né, de ping-pong, alguma coisa assim desse tipo. Vocês vão observar essa diferença. Seria uma parte que a gente faria na sala de aula. Então, se vocês puderem fazer em casa, vai ser bem interessante para vocês também. O sistema digestório, a alimentação dele, gente, as aves, elas possuem uma alimentação bem diversa, tá? Eu não posso falar que as aves são num grupo só, todas as aves são carnívoras, todas as aves são herbívoras. Não. As aves, algumas aves vão se alimentar de frutas, então vai comer a maçã, a uva, tô dando exemplo, tá, gente? A banana, que seja. Algumas vão comer só as sementes, tá? Algumas vão se alimentar de néctar, que é o caso do beija-flor, que eu já falei pra vocês. Algumas vão se alimentar de insetos. Algumas vão se alimentar de vertebrados, ou seja, vão ser carnívoras. Nossa, professora, sim, algumas aves são carnívoras. Algumas aves são topo de cadeia, inclusive, tá? E algumas se alimentam de restos de animais, como é o famoso, são os que nós chamamos de carniceiros, né? Como é o caso do urubu, né? Que é uma ave que se alimenta de restos de animais. O sistema digestório deles, então, como é que acontece essa digestão, né, desses alimentos? Incluindo os animais carnívoros, eles não possuem dente, tá, gente? Eles vão ter o bico e eles vão engolir, né? E eles vão ter o papo. Esse papo, gente, ele é muito importante para o sistema digestório das aves, porque além dele armazenar a comida, ele também amolece a comida através de enzimas que são liberadas. Então, ali, a comida é amolecida para poder seguir para o resto do sistema digestório, tá? Então, continua o sistema digestório normal até chegar ao estômago. O estômago das aves, ele é dividido em dois tipos de estômagos. A gente chama de estômago mecânico e estômago químico. O que significa isso? O estômago químico ele vai continuar a liberar enzimas para quebrar e amolecer esses alimentos. E o mecânico é onde a gente encontra a moela. Deve ter ouvido alguém falar de comer moela, né? Então, a moela nada mais é do que a parte do estômago que a gente chama de estômago mecânico, onde ela vai macerar os alimentos. E como é que isso acontece? Isso acontece com a ajuda de pequenas pedrinhas
que as aves elas engolem essas pedrinhas e essas pedrinhas vão ajudar a maceração e a trituração dos alimentos. Olha que interessante. E ali, depois disso, vai passar para o intestino grosso, intestino delgado, até ir a chegar na cloaca, tá? Que eles vão liberar as fezes. Essas patas deles, né, que eles possuem, são diferentes. Elas também são diversificadas de acordo com o hábitat do animal. Então, elas podem ser garras, para na casa daquelas aves que precisam se agarrar em árvores, em troncos. A gente tem também as que viram nadadeiras, né, para quem precisa nadar. A gente também tem para quem precisa caminhar ou correr, né, como se fosse uma patinha mesmo, como é na casa das emas e das avestruzes. Então, elas vão depender, as tipo de pata dos animais vai depender do estilo de vida que ele leva, da ave, tá? Então, por exemplo, eu não posso ter uma ave que tenha a pata, né, adaptada para nado se ela não nada. Não faz sentido, tá? Ela precisa ter habilidade para quê? Você tem uma habilidade para correr, então ela tem uma estrutura para isso, tá? Isso não aconteceu assim, tá? Também entendam isso. Isso é um sistema evolutivo. A pele desses animais, ela é muito fina e ela é coberta, né, por queratina e por algumas glândulas, tá? Que protegem, e principalmente o que protege a pele das aves é a pena, gente. Algumas aves, principalmente as aquáticas, elas vão possuir glândula uropigiana. Essa glândula ela é encontrada perto da cauda. Vocês já devem ter visto, se vocês não viram, você pode procurar no Google que vocês vão achar. As aves, elas, como se fossem lá, né, na cauda, aí elas pegam, botam o bico nessa glândula e passam no corpo, vão passando na pena. Por quê? Essa glândula, ela vai produzir um óleo, e esse óleo ele é capaz de impermeabilizar as outras penas. E essa impermeabilização é importante por quê? Porque vai proteger contra a temperatura externa. Então, vai ajudar o isolamento térmico, além de ajudar a impermeabilizar as penas, né? As penas não vão ficar extremamente molhadas. As penas, elas são substituídas com regularidade, tá? Alguns animais vão trocar as pernas de ano em ano, outros de mês. Tudo isso vai depender do tipo de ave. Porém, todas elas vão trocar de penas, tá certo? E as penas, elas são importantes para o voo, tá? Elas são extremamente importantes para o voo, porque diferente das escamas, as escamas pesadas, as penas, elas são um material mais leve e que vai garantir com que elas tenham facilidade para voar. Isso também ajuda na regulação da temperatura, tá? As penas, porque as aves, gente, não sei se eu falei no início, mas eu acho que não, elas são animais endotérmicos. Até então a gente tinha aprendido apenas os animais ectotérmicos. As aves, elas são animais endotérmicos, ou seja, elas possuem uma temperatura constante. A temperatura delas não depende do meio, não depende do ambiente onde elas se encontram. Elas possuem uma temperatura constante, assim como a gente. Então, elas tentam se proteger através das penas para manter a temperatura constante. Essa temperatura ela fica constante principalmente por conta do metabolismo, tá? O esqueleto das aves, né? E aí vocês pensam, nossa, mas porque, gente, o voar é um sucesso evolutivo muito grande. Porque para pensar. Se fosse uma coisa, né, que fosse simples, muitos animais voariam. A gente tem os insetos, né, que grande parte deles voam. Vamos pensar nos vertebrados. A gente tem, além do grupo das aves, apenas um outro grupo que voa. Apenas um outro grupo de animais que voam, que são os morcegos. A gente não tem outro grupo de animais que voam, tá? Então, por que isso acontece? Porque eles têm um esqueleto extremamente diferenciado. O esqueleto deles
além de ser delicado, mesmo sendo delicado, é um esqueleto forte, que suporta, né, vai suportar a pressão, por exemplo, do ar. Eles são leves e finos, os ossos, né, eles vão ser leves e finos. E os ossos que são mais longos, eles são ocos, que é o que a gente chama de os ossos pneumáticos. Esses ossos pneumáticos, gente, é que eles vão ter porosidade nos ossos. A gente tem esses ossos pneumáticos aqui no seio da face. A gente vai ter esses ossos. As aves, elas vão ter no corpo também, tá? Não apenas na face. Isso traz com que fique mais leve, tá? O corpo deles fique mais leve. E isso tudo é para o voo. Além disso também, a gente tem no externo. O externo é o osso aqui que fica no meio aqui, tá? Entre as nossas vértebras, entre a nossa coluna. E eles vão ter uma protuberância, principalmente as aves que voam. As aves que não voam a gente não encontra, tá? Não foi encontrado ainda. Que a gente chama de quilha. A quilha é essa protuberância que a gente vai encontrar nessas aves, tá? E ela facilita o voo, por quê? Porque nessa quilha a gente tem a fixação da musculatura peitoral. Então, os músculos do peito elas vão se fixar na quilha e vão ajudar muito no voo. Porque, além disso também, acredita-se que a quilha ela ajuda a cortar o ar, né? E assim fica mais fácil voar. Eles também vão possuir, agora voltando mais pro tema, né, nervoso, eles vão possuir um cerebelo bem desenvolvido. O cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio. Então, como eles voam, eles necessitam de ter um equilíbrio muito bom para voar. O cerebelo desses animais vai ser bem desenvolvido, tá? Eles vão ter o crânio com ossos bem isolados e os ossos bem juntos, bem unidos, tá? Eles vão respirar pelo pulmão, eles têm pulmões extremamente capazes de respirar e funcionam muito bem também. E esses pulmões, eles são ligados... A gente tem ligado nesses pulmões, os sacos aéreos. Esses sacos aéreos nada mais é do que quando a ave respira, ela vai respirar, uma parte vai para o pulmão, outra parte vai para os sacos aéreos. Esses sacos aéreos servem para realizar a troca gasosa? Não. Esses sacos aéreos têm uma outra função. Eles vão se encher e, à medida que eles se enchem, eles facilitam, eles acabam ocupando o corpo, eles projetam, né, para o corpo do animal e isso torna o corpo mais leve, porque você está enchendo o corpo de ar. Então o corpo fica mais leve e aí facilita muito o voo. Voltando, os sacos aéreos não realizam trocas gasosas, tá? Apenas os pulmões. Eles auxiliam somente e exclusivamente no voo. Voltando para o sistema respiratório. Eles vão respirar, né? E vai descer pro pulmão e tudo mais. E a gente tem aqui na traqueia, a gente tem um outro órgão que é extremamente especial e essencial para as aves, que a gente chama de siringe. A siringe é pelo canto das aves. Então, é nesse órgão, né, que a gente tem o estímulo para o canto das aves. Irmos para a circulação agora. Eles vão apresentar a circulação fechada, como a gente já tem estudado também nos outros animais. Porém, agora a gente tem uma dupla e completa. Por quê? As aves elas vão possuir o coração com 4 cavidades. Então, elas são bem separadas, os átrios e os ventrículos. Então, a gente não vai ter nas aves a mistura do sangue venoso com o sangue arterial, como a gente já via que é acontecendo nos répteis e nos anfíbios e nos peixes, tá? Então, nós não teremos esse tipo de mistura entre o sangue venoso e o sangue arterial nos répteis. A excreção deles, né? Vocês devem ter visto já, ou até mesmo, né, sido alvo, né, de cocô de pássaro, cocô de pombo e tudo mais. O que acontece? Os animais, assim como os répteis também, eles tentam, as aves, né, assim como os répteis, eles tentam ao máximo
absorver toda a água possível. Então, eles também, a urina deles, eles não possuem bexiga urinária, ou seja, eles não conseguem armazenar a urina. Então, a excreção deles é junto com as fezes. Isso fica aquela coisa meio pastosa, porque ali está saindo tanto a urina deles, que foi o que foi eliminado pelos rins, quanto também as fezes. Então, as aves, elas acabam excretando os dois juntos, tá? As fezes e a urina. Lembrando, não é igual a nossa, que a gente libera muita água também na nossa urina. A dele não. Eles tentam absorver o máximo de água possível para poder liberar. Tá bom? Então agora vamos entrar agora na reprodução das aves. Eles são dioicos, ou seja, a gente vai ter um animal, né, que vai ser o macho, um animal que vai ser a fêmea. São animais diferentes. A fecundação vai ser interna, ou seja, o macho vai depositar os seus espermatozoides dentro da fêmea. E aí sim a fêmea vai liberar depois já o ovo fecundado. Tá? Alguns vão apresentar dimorfismo sexual, como eu já falei, então alguns a gente vai poder olhar e perceber quem é a fêmea e quem é o macho. Algumas aves também, a grande maioria até, elas vão apresentar cuidado parental. Retornando, o que é isso de cuidado parental? O cuidado parental, gente, nada mais é do que você ter cuidado com a sua prole. No caso, são os filhotes. Então, quando eles colocam os ovos, quando as aves colocam os ovos, elas ficam ali, além de precisar chocar os animais, elas também ficam para cuidar para que outros predadores não se aproveitem dos seus ovos, não aproveitem dos seus filhotes, para que eles não sejam alvo de outros predadores, tá bom? Então, mas aí depois que nasce, eles continuam. O cuidado parental é isso, é cuidar dos ovos, mas também cuidar dos filhotes. Depois que nasce, eles também continuam tendo o cuidado de estar juntos, de estar protegendo. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma galinha com seus pintinhos, de um pintinho corre para te atacar, porque ela tá pensando que você tá sendo um ataque pro filhote dela, tá? O galo também faz isso, se ele estiver cuidando dos pintinhos, também vai fazer isso. Porque eles têm esse cuidado parental. Naquele filme Happy Feet Pinguim, a gente também observa isso, que os pinguins, né, a fêmea vai caçar, e realmente acontece assim com o pinguim imperador. As fêmeas vão caçar e o macho fica chocando. Por quê? O chocar, gente, nada mais é do que você tá passando a temperatura, você tá esquentando, né? Você tá aquecendo aquele ovo com a sua temperatura corporal. Então, o que aconteceu ali no filme realmente, de fato, como acontece nos animais. Alguns, gente, vão apresentar o que a gente chama de cortejo. Isso também é a grande maioria das aves. E isso é muito legal, porque a gente vê cada cortejo que é um mais interessante que o outro. E dependendo da espécie, do grupo, vão existir cortejos diferentes. A gente tem cortejos onde os machos cantam para a fêmea. A gente tem cortejos onde os machos dançam para as fêmeas. Então, voltando para o que a gente vê em Happy Feet. Em Happy Feet, eles têm que aprender a cantar, não é? É a música que faz, né, o casal se unir. Mas também lá, né, vem esqueci o nome dele agora. E ele começa a dançar, né, vai sapateado. No caso dos pinguins, realmente não acontece, tá, gente? Eu não sei como é que acontece nos pinguins o cortejo. Não sei se é por dança, se é por canto. Porém, existem sim aves que é por dança e tem aves que é por canto. Tá? Também temos aves que, para atrair a fêmea, eles apresentam a plumagem, como no caso do pavão. Então, as fêmeas, elas escolhem aqueles machos que têm, além de ter a plumagem mais colorida e mais vistosa, né, mais bonita, a que tem a cauda maior. Então, eles escolhem esses machos. A gente também tem o cortejo, que é briga de território. Então, os machos, eles brigam por território para poder mostrar para a fêmea que ele conseguiu e vão poder ali construir seus ninhos para poder cuidar das suas proles. E existem ainda cortejo onde o macho, ele monta um ninho para a fêmea, e aí a fêmea vai olhar e vai ver qual ninho ela prefere para poder colocar seus ovos. Então, ela vai escolher o macho dessa maneira. Então, continuando no ninho, né? Isso também é uma outra característica das aves. Elas constroem ninhos, gente. Coisinha bonitinha, né?
Então, vão construir com diversos materiais. Barro, graveto, folha, palha, lama. O que tiver para construir na natureza, elas vão construir os ninhos. Para quê? Para tentar proteger ao máximo os seus filhotes. Algumas aves, elas são aproveitadoras, alguns dos outros alimentadores, eles se aproveitam dos ninhos construídos para poderem colocar os seus ovos. Então, além, né, da mãe tá chocando os seus ovos, tá chocando ovos de outros animais também, tá? Seja da mesma espécie, mas vai estar chocando ovos de outros animais. Uma característica também que se ouve muito falar é que algumas aves, elas são monogâmicas. O que isso significa? Significa que elas têm apenas um parceiro para a vida inteira. Então, quando esse parceiro morre, logo depois elas morrem. Elas não se relacionam com outro parceiro, tá? E aí a gente tem que pensar agora, né, na importância de estudarmos as aves. Por que as aves são tão importantes? Como eu já falei, ecologicamente elas são importantes porque algumas são animais de topos de cadeia, né? Então algumas aves elas vão ser predadores de topo, como é o caso da águia. E algumas também são dispersoras de sementes e são também polinizadores, como é o caso do beija-flor, tá? Então, a gente tem a dispersão das sementes que ocorre, esses pássaros são responsáveis por isso. E eles, por estarem se alimentando, às vezes nas fezes deles saem as sementes trituradas, que é perfeito para poderem nascer, cair no solo, estarem no solo fértil, né, e poderem nascer. Então, elas ajudam muito na formação de novas florestas, as aves, tá? É importante a gente sempre ter as aves em florestas, porque elas são as principais dispersoras de sementes, além de serem também os polinizadores, além dos insetos. O consumo do homem, né? A gente utiliza muito, a gente se alimenta, né, das aves, como é o caso da galinha e de outros animais também, a pessoa também come. E além da gente se alimentar do animal em si, né, da proteína, a gente também se alimenta do que ele produz, que é no caso o ovo. Tá? Então, eles são importantes para o homem, no sentido de utilizar, né, para se alimentar. E além disso, também da alimentação, também tem a questão estética. Muitas pessoas utilizam das penas dos animais para produzir acessórios e produzir outras coisas mais para venda. Então, gente, esse é o grupo das aves. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que vocês possam se identificar. E, novamente, o que eu vou pedir para vocês é que vocês façam uma pesquisa de uma curiosidade das aves e vocês me mandem, tá? Pra gente poder trabalhar melhor isso e eu poder saber o que vocês... algumas coisas que eu não falei na aula, que vocês... Poxa, mas por que será que acontece isso com as aves? Então pesquisem e me mandem, que essa parte é bem legal. Vocês vão estar pesquisando as coisas que vocês estão a fim de pesquisar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Espero que a Páscoa tenha sido muito boa pra vocês. E que Deus abençoe vocês.